As coisas pioraram ainda mais quando, numa manhã, acho que era um dia de junho de 1986, houve outro desaparecimento. Nunzia chegou mais sombria que de costume e disse que na noite anterior Rino não tinha voltado para casa e Pinúcia o estava procurando por todo o bairro. Me deu aquela notícia sem me olhar no olho, como fazia quando o que me dizia era na verdade um comunicado para Lila. Desci para dar a notícia. Lila imediatamente chamou Genaro. Dava por certo que ele sabia onde o tio estava. O rapaz resistiu muito, não queria revelar nada que tornasse a mãe ainda mais dura. Porém, quando o dia inteiro passou e Rino não apareceu, ele decidiu colaborar. Na manhã seguinte, recusou ser acompanhado por Enzo e Lila na busca, mas se resignou à companhia do pai. Stefano chegou esbaforido, nervoso, com mais aquele incômodo que seu cunhado lhe dava. Ansioso porque não se sentia com forças, tocava continuamente o pescoço e dizia lívido: Estou sem fôlego. Por fim, pai e filho, o rapaz grande, o homem que parecia de arame, mas coberto de roupas largas, se encaminharam para a ferrovia. Atravessaram a praça da triagem e andaram ao longo de velhos trilhos onde havia vagões em redesumo. Num deles encontraram Rino. Estava sentado, tinha os olhos abertos, o nariz parecia enorme, a barba comprida e ainda escura lhe subia pelas faces até as maçãs do rosto, como uma erva daninha. Ao ver o cunhado, Stefano se esqueceu de sua saúde e teve um verdadeiro ataque de raiva. Gritou ofensas ao cadáver, queria chutá-lo. Você era um estruz, desde menino, berrou, e continuou. Merece essa morte, morreu realmente como um estruz. Tinha raiva dele porque estragava e desgraçava a vida da irmã Pinúcia, porque arruinara seus sobrinhos e porque arruinara seu filho. Olhe, disse a Genaro, olhe aí o seu destino. Genaro o agarrou pelos ombros e o apertou forte, enquanto ele se debatia e chutava o ar. Era de manhã cedo, mas já começava a fazer calor. O vagão fedia merda e mijo, os assentos estavam afundados, os vidros tão sujos que não se via lá fora. Como Stefano continuava se retorcendo e vociferando, o rapaz disse coisas horríveis ao pai. Gritou que lhe dava asco ser filho dele, que as únicas pessoas que ele respeitava em todo o bairro eram sua mãe e Enzo. Nesse instante, Stefano começou a chorar. Ficaram um tempo junto ao corpo de Rino, mas não para velá-lo, só para se acalmar. Voltaram para dar a notícia. Nunzia e Fernando foram os únicos a sentir a perda de Rino. Pinúcia chorou o marido o mínimo indispensável e depois pareceu renascer. 2 semanas depois se apresentou em minha casa para me perguntar se podia substituir a sogra, que estava arrasada e já não tinha forças para trabalhar. Cuidaria da casa, cozinharia e tomaria conta de minhas filhas em minha ausência, exatamente pelo mesmo valor. Revelou-se menos eficiente que Núzia, mas mais falante e, sobretudo, mais simpática aos olhos de Dedê, Elsa e Ima. Fazia enormes elogios às três e, com frequência, também a mim. Como você está ótima, dizia, uma verdadeira lady. Vi que você tem vestidos lindos no armário e muitos sapatos. Dá para ver que é uma pessoa importante e que frequenta gente de peso. É verdade que vão fazer um filme a partir de seu livro? Depois dos primeiros tempos em que posou de viúva, passou a me perguntar se havia roupas que eu não usava mais, embora fosse grande e as peças não coubessem nela. Posso alargá-las, dizia, e eu escolhia algumas. Ela de fato as adaptava com esmero e depois de um tempo aparecia para trabalhar como se estivesse indo a uma festa, desfilando para cima e para baixo pelo corredor para que eu e minhas filhas dessemos nosso parecer. Era muito agradecida a mim. Às vezes estava tão contente que queria conversar em vez de trabalhar e desandava a falar dos tempos de Ixia. Aludia com frequência a Bruno Socavo, comovida e murmurando que fim triste ele teve. E em 2 ocasiões disse uma frase que devia lhe agradar muito. Fiquei viúva 2 vezes. Certa manhã, me confidenciou que Rino tinha sido um marido de verdade apenas durante poucos anos. Quanto ao resto, tinha se comportado como um adolescente. Mesmo na cama, 1 minuto e pronto. Às vezes, nem 1 minuto. Assim, ele não tinha nenhuma maturidade, era fanfarrão, mentiroso e ainda por cima pretensioso como Lila. É uma característica da raça do cerulo, se irritou. São bravateiros e sem sentimentos. Então começou a falar mal de Lila
Disse que ela se apropriara de tudo o que era fruto da inteligência e do trabalho do irmão. E repliquei: Não é verdade. Lila gostava muito de Rino. Foi ele quem a explorou de todas as maneiras. Pinúcia me olhou hostil e, de uma hora para outra, começou a elogiar o marido. Os sapatos cerulo, escandiu. Foi ele quem inventou, mas depois Lila se aproveitou, enganou Stefano, conseguiu se casar com ele, roubou um monte de dinheiro. Papai nos deixara milionários e aí fez um acordo com Michele Solara, arruinou todos nós. Acrescentou: Não a defenda. Você sabe muito bem. Naturalmente não era verdade, eu sabia o contrário daquilo. Pinúcia falava assim por causa de antigos rancores. No entanto, a única reação autêntica de Lila diante da morte do irmão acabou validando não poucas daquelas mentiras. Há tempos eu já percebera que cada um organizava a memória como lhe convém, e ainda hoje me surpreendo ao fazer o mesmo. Mas me causou espanto que se pudesse chegar a ponto de conferir aos fatos uma ordem que ia contra os próprios interesses. Quase imediatamente, Lila começou a atribuir a Rino todos os méritos dela história pelos sapatos. Disse que desde menino o irmão tinha uma fantasia e uma competência extraordinária, que se o Solara não tivessem aparecido, ele poderia se tornar melhor que Ferragamo. Fez de tudo para estancar o fluxo da vida de Rino no exato momento em que a oficina do pai foi transformada em pequena empresa. Quanto ao resto, a tudo o que ele tinha feito a si e a ela, tirou substância. Manteve viva e compacta apenas a figura do rapaz que a tinha defendido contra o pai truculento, que a apoiara nas ânsias de menina que buscava saídas para a própria inteligência. Aquela atitude deve ter lhe parecido um bom remédio contra a dor, porque naquele mesmo período ela voltou a se animar e começou a fazer o mesmo em relação a Tina. Não passou mais os dias como se a pequena fosse voltar a qualquer momento, mas tentou preencher o vazio da casa e dentro de si com uma figurinha luminosa, como se fosse o efeito de um programa de computador. Tinha se tornado uma espécie de holograma, existia e não existia. Era mais vívida que revivida. Me mostrava as melhores fotos dela ou me fazia escutar sua vozinha tal como Enzo a registrara num gravador quando tinha 1 ano, 2, 3, ou ecoava suas perguntas engraçadas, suas respostas extraordinárias. Atentava e atenta a falar sempre no presente. Tina tem, Tina faz, Tina diz. Obviamente, isso não a apaziguou, ao contrário, passou a gritar mais que antes. Gritava com o filho, com os clientes, comigo, com Pinúcia, com Dedê e Elsa, às vezes com Ima. Gritava sobretudo com Enzo, quando durante o trabalho lhe caía no choro. Mas às vezes ficava sentada como fizera nos primeiros tempos e falava a Ima de Rino e da menina como se por algum motivo tivessem partido juntos. Caso a menina perguntasse quando eles voltam, respondia sem se zangar: Voltam quando quiserem. Mas até isso se tornou menos frequente. Depois de nossa desavença, a propósito de minhas filhas, ela parecia não precisar mais de Ima. De fato, pouco a pouco ficou cada vez menos com ela, e, embora de modo mais afetuoso, passou a tratá-la como de suas irmãs. Numa noite em que tínhamos acabado de entrar no saguão cinzento do nosso prédio e Elsa se queixava porque tinha visto uma barata e Dedê se enjoava só de pensar e Ima queria que eu carregasse no colo, Lila disse às 3 como se não estivesse presente. Vocês são filhas de madame. O que estão fazendo aqui? Convençam sua mãe a levá-las embora. Então, depois da morte de Rino, aparentemente ela começou a melhorar. Parou com o ar alarmado e os olhos estreitos. A pele do rosto, que lembrava uma vela branca de lona esticada por vento forte, foi se abrandando. Mas a melhora se mostrou momentânea. Logo apareceram rugas desordenadas na testa, no canto dos olhos e até nas faces, onde pareciam falsas dobras. E o corpo todo começou a envelhecer um pouco. A espinha encurvou, o ventre ficou inchado. Um dia, Carmen lançou uma de suas expressões e disse: Tina se esquidou dentro dela. Precisamos tirá-la de lá. E tinha razão, era preciso achar um jeito de fazer a história da menina voltar a correr. Mas Lila se recusava. Tudo da filha permanecia imóvel. Creio que algo se movesse, e com imensa dor, apenas com Antônio e Enzo, mas por necessidade, em segredo. Porém, quando de repente Antônio partiu sem se despedir de ninguém com sua família louríssima e a delirante Melina já bem velha,
Ela não teve nem mais os relatos misteriosos que lhe fazia. Ficou só, enfurecendo-se com Enzo e Gennaro, muitas vezes atiçando um contra o outro, ou distraída, atrás de seus pensamentos com uma atitude de espera. Eu passava na casa dela todos os dias, mesmo quando me via perseguida pelos prazos dos textos, e fazia de tudo para reavivar a intimidade entre nós. Como ela andava, cada vez mais desinteressada, uma vez eu lhe perguntei: Você ainda gosta do seu trabalho? Nunca gostei. Mentira, eu lembro que você gostava. Não, você não lembra nada. Quem gostava era Enzo, e então eu me obriguei a gostar. Então procure outra coisa para fazer. Estou bem assim. Enzo anda com a cabeça nas nuvens, e se eu não o ajudar, fechamos. Vocês dois precisam sair desse sofrimento. Que sofrimento, Helena? Precisamos sair é da raiva. Então saiam da raiva. Estamos tentando. Tentem com mais convicção. Tina não merece isso. Deixe Tina de fora. Pense nas suas filhas. Eu penso. Não o suficiente. Naqueles anos, ela sempre achou uma brecha para intervir a situação e me forçar a ver os defeitos de Dedê, de Elsa e de Ima. Você as negligencia, falava. Eu aceitava as críticas, algumas eram fundadas, com frequência. Eu estava correndo atrás da minha vida e as deixava para trás. Enquanto isso, aguardava a ocasião para deslocar de novo a conversa para ela e Tina. A partir de certa altura, comecei a importuná-la por seu aspecto doentio. Você está muito pálida. E você está muito bronzeada. Olhe só, está roxa. Estou falando de você. O que é que você tem? Anemia. Que anemia? A menstruação me vem a qualquer hora e depois não passa. Desde quando? Desde sempre. Diga a verdade, Lila. É verdade. Eu a solicitava, muitas vezes a provocava e ela reagia, mas sem nunca chegar ao ponto de perder o controle e se libertar. Me ocorreu que agora se tratava de uma questão linguística. Ela recorria ao italiano como uma barreira. Eu tentava impedi-la e a impeli-la ao dialeto, nossa língua da franqueza. Mas, ao passo que o seu italiano era traduzido do dialeto, meu dialeto era cada vez mais traduzido do italiano, e ambas falávamos uma língua falsa. Era preciso que ela arrebentasse, que as palavras jorrassem incontroladas. Queria que dissesse no napolitano sincero de nossa infância: que porra você quer, Helena? Estou assim porque perdi minha filha e talvez esteja viva, talvez esteja morta, mas não consigo suportar nenhuma das duas possibilidades, porque se estiver viva, está longe de mim, no lugar onde lhe acontecem coisas horríveis, que eu vejo nitidamente, vejo tudo e todos os dias e noites, como se acontecem diante dos meus olhos. Mas, se estiver morta, eu também morri. Morri aqui dentro, uma morte mais insuportável que a morte verdadeira, que é a morte sem sentimento, enquanto esta morte aqui lhe força todo dia a sentir cada coisa, a acordar, se lavar, se vestir, comer e beber, trabalhar, conversar com você que não entende ou não quer entender, com você que só de vê-la toda arrumada, percebendo e saindo do salão de beleza com as suas filhas que vão bem na escola, que fazem tudo sempre de modo perfeito, que nem este lugar de merda consegue estragá-las. Ao contrário, parece lhes fazer bem, faz que se tornem ainda mais seguras de si, ainda mais pretensiosas, ainda mais certas de ter direito de se apropriar de tudo. Eu queria induzi-la a uma fala desse tipo, confusa, intoxicada. Sentia que se ela tomasse coragem, extrairia do emaranhado tortuoso do cérebro palavras assim, mas não aconteceu. Aliás, pensando bem, naquela fase ela menos agressiva do que em outros períodos de nossa história. Talvez o desabafo que eu desejava fosse de sentimentos só meus, que me impediam de ver a situação com clareza e faziam Lila me parecer ainda mais fugida. Às vezes temia que ela guardasse algo de impronunciável na cabeça que eu não era sequer capaz de imaginar. O pior eram os domingos. Lila ficava em casa, não ia trabalhar, e de fora chegavam os rumores do feriado. Descia à casa dela, falava: Vamos sair, vamos dar um passeio no centro, vamos ver o mar. Ela se recusava, se enfurecia se eu insistisse demais. Assim, para remediar suas reações bruscas, Enzo dizia: Eu vou, vamos. Ela imediatamente estrelava: Sim, vão, me deixem em paz.
Vou tomar um banho e lavar os cabelos. Me deixem respirar. Saíamos, minhas filhas vinham com a gente, às vezes até Genaro, que depois da morte do tio, todos agora chamávamos de Rino. Naquelas horas de passeio, Enzo se abria comigo, a seu modo, com poucas palavras, às vezes obscuras. Dizia que sem Tina já não sabia qual o sentido de juntar dinheiro. Dizia que roubar crianças para fazer seus pais sofrerem era um sinal dos tempos nojentos que estávamos vivendo. Dizia que depois do nascimento da filha era como se uma lâmpadazinha tivesse acendido em sua cabeça e agora a luzinha se apagara. E dizia: Lembra quando, bem aqui nesta rua, eu a levava no cangote? E dizia: Obrigado, Helena, pela ajuda que nos dá. Não se chateie com Lina, é um período cheio de desgraças, mas você a conhece melhor do que eu. Mais cedo ou mais tarde vai se recuperar. Eu ouvia, perguntava: Ela está muito pálida. Como ela está fisicamente? Quero dizer, eu sei que ela está arrasada pelo sofrimento, mas me diga, está bem de saúde? Você notou sintomas preocupantes? Mas diante de fisicamente, Enzo se atrapalhava. Não sabia quase nada do corpo de Lila. O adorava como se faz com os ídolos, com prudência e respeito. E respondia sem convicção: Está bem. Depois ficava nervoso, com pressa de voltar para casa. Dizia: Vamos tentar convencê-la a pelo menos caminhar um pouco pelo bairro. Inútil. Somente em raríssimas ocasiões conseguia arrastar Lila para fora aos domingos. Mas não foi uma boa ideia. Ela andava a passos rápidos, mal vestida, o cabelo solto e despenteado, chispado ao redor olhares raivosos. Eu e minhas filhas íamos atrás dela solícitas e parecíamos criadas mais bonitas, mais ricamente enfeitadas que a patroa. Todos a conheciam, inclusive os vendedores ambulantes, que se lembravam muito bem dos problemas que tinham passado com o desaparecimento de Tina e agora temiam passar por outros, então a evitavam. Aos olhos de todos, ela era a mulher tremenda que, atingida por uma grande desgraça, trazia no corpo essa potência e a expandia ao redor de si. Lila avançava com o olhar feroz pelo estradão rumo aos jardinzinhos, e as pessoas baixavam os olhos, desviavam a vista, mas se alguém as cumprimentasse, ela não dava atenção, nem respondia. Pelo modo como caminhava, parecia ter uma meta a ser alcançada com urgência. Na verdade, apenas escapava a lembrança do domingo de 2 anos antes. Nas vezes em que saímos juntas, foi inevitável cruzar com os Solara. Eles não afastavam do bairro havia um bom tempo. Nápoles assistira a uma lista longuíssima de assassinatos e eles, pelo menos aos domingos, preferiam passar o dia em paz por aquelas ruas de sua infância, que, no que lhes dizia respeito, eram tão seguras quanto uma fortaleza. As duas famílias sempre faziam as mesmas coisas: iam à missa, passeavam entre as barracas, levavam os filhos à biblioteca do bairro, que, por tradição, desde que eu e Lila éramos pequenas, abria nos feriados. Eu achava que fosse Elisa ou Guilhola que impunha aquele ritual culto, mas certa vez em que precisei parar e trocar umas palavras com eles, descobri que era Michele. Disse-me apontando os filhos, que já eram crescidos, mas evidentemente obedeciam por puro medo, já que não demonstraram nenhum respeito pela mãe. Eles sabem que se não lerem pelo menos um livro por mês, da primeira à última página, eu não lhes dou nenhum centavo. Não estou certo, Helena? Não sei se de fato pegavam livros emprestados, tinham dinheiro para comprar toda a Biblioteca Nacional. O fato é que, fosse por verdadeira necessidade ou por encenação, eles agora cultivavam aquele hábito, subiam as escadas, empurravam a porta de vidro dos anos 40, entravam, ficavam ali não mais que 10 minutos e saíam. Quando estava sozinha com minhas filhas, Marcelo, Michele, Guilhola e até os meninos se mostravam cordiais. Somente minha irmã tinha um comportamento frio diante de nós. Já com Lila, as coisas se complicavam. Eu temia que a tensão subisse perigosamente. Mas naquelas raras ocasiões de passeio dominical, ela sempre fez como se não existissem. Os Solares se comportavam da mesma maneira, e visto que eu estava com Lila, também preferiam me ignorar. Mas num domingo de manhã, Elsa não quis observar aquela regra não escrita e cumprimentou com seus modos de rainha de copas os filhos de Michele e Guilhola, que lhe retribuíram incomodados. Então, embora fizesse muito frio, todos fomos obrigados a parar por uns minutos. Os dois Solara fingiram que tinham coisas urgentes a tratar. Eu falei com Guilhola, as meninas com os meninos.
Ima examinou com atenção o primo Silvio, que víamos raramente. Ninguém dirigiu a palavra a Lila, e Lila se manteve calada. Apenas Michele, quando interrompeu a conversa com o irmão e me falou, com seu tom debochado, a citou sem olhar para ela. Disse: Helena, agora vamos dar um pulo na biblioteca e depois vamos almoçar. Não quer vir com a gente? Não, obrigada, respondi. Precisamos voltar. Fica para uma próxima. Será um prazer. Ótimo. Aí você diz que os meninos devem ler ou não. Você é um exemplo para a gente, você e suas filhas. Quando as vemos passar na rua, sempre dizemos: antigamente, Helena era como a gente, e olha como ela está agora. Não sabe o que é arrogância, é democrática, vive aqui como a gente, exatamente como a gente, apesar de ser uma pessoa importante. Ah, sim, quem estuda fica bom. Hoje, todo mundo vai à escola, todos estão com os olhos nos livros, por isso no futuro teremos tanta bondade que vai até nos sair pelas orelhas. Porém, quando não se lê nem se estuda, como aconteceu com Lila, como aconteceu com todos nós, continuamos ruins e a ruindade é feia. Não é verdade, Helena? Segurou meu pulso. Tinha os olhos brilhantes. Repetiu com sarcasmo: Não é verdade? E eu fiz sinal que sim, mas livrei o pulso com força demais e o bracelete de minha mãe ficou na mão dele. Olha! Ele exclamou, dessa vez buscando o olhar de Lila sem o encontrar. Disse com falso lamento: Desculpe, vou mandar consertá-lo. Não se preocupe. Absolutamente não, é meu dever. Você vai tê-lo de volta como novo. Marcelo, você passa no joalheiro? Marcelo fez sinal que sim. Enquanto isso, as pessoas passavam de olhos baixos. Era quase hora do almoço. Quando conseguimos nos livrar deles, Lila me disse: Você sabe se defender ainda menos que antes. Nunca mais vai ver o bracelete. Tive certeza de que estava para chegar uma de suas crises. Ela parecia debilitada e eu a sentia cheia de angústia, como se esperasse que algo de ingovernável rechaçasse ao meio do edifício, o apartamento, ela mesma. Por alguns dias não tive notícias dela, estava prostrada por uma gripe. Dedê também estava com tosse e febre. Eu dava por certo de que o vírus logo chegaria a Elsa e a Ima. Além disso, precisava entregar um trabalho com urgência e não me sentia nem com vontade nem com forças para escrever. Do lado de fora começara o soprar do vento frio que fazia tremer os vidros das janelas. As esquadrias não fechavam bem, deixava escapar lâmina de gelo. Na sexta, Enzo veio me dizer que ele precisava ir a Avelino porque uma velha tinha não estava bem. Quanto a Rino, passaria o sábado e o domingo com Stefano, que lhe pedira que o ajudasse a desmontar os móveis da charcutaria para levá-los a um sujeito disposto a comprá-los. Então Lila ficaria sozinha, e Enzo me disse que ela estava deprimida. Pediu que lhe fizesse companhia. Mas eu estava exausta, mal conseguia me concentrar num pensamento e Dedê me chamava, Ima me solicitava, Elsa protestava, e o pensamento evaporava. Quando Pinute apareceu para arrumar a casa, pedi que cozinhasse também para sábado e domingo e me fechei em meu quarto, onde também tinha uma mesa de trabalho. No dia seguinte, já que Lila não dava as caras, desci e fui convidá-la para o almoço. Ela abriu a porta desgrenhada, de chinelos, um velho hobby verde escuro sobre o pijama. Mas, para meu espanto, estava com os olhos e a boca fortemente maquiados. A casa estava uma bagunça e havia um cheiro desagradável. Falou: Se o vento soprar mais forte, vai varrer o bairro do mapa. Nada mais que uma hipérbole abusada, mas mesmo assim me alarmei. Ela se expressara como se de fato estivesse convencida de que o bairro pudesse ser arrancado de seus fundamentos e lançado em pedaços para as bandas do Ponte Rossi. Quando notou que eu tinha percebido a anomalia de seu tom, sorriu de maneira forçada e murmurou: Falei por brincadeira. Fiz sinal que sim. Listei as coisas gostosas que tínhamos feitos no almoço. Ela se entusiasmou exageradamente, mas no instante seguinte mudou de novo de humor e disse: Me traga o almoço aqui. Não quero ir à sua casa. Suas filhas me deixam nervosa. Levei o almoço e também o jantar. As escadas estavam geladas. Eu não me sentia bem e não queria subir e descer só para depois ouvir coisas desagradáveis. Mas dessa vez ela estava especialmente cordial. Disse: Espere, fique um pouco comigo. Puxou-me para o banheiro, penteou os cabelos com muito cuidado e falou das minhas filhas com ternura, com admiração, como para me convencer de que não era verdade o que tinha dito minutos antes.
No início, disse, dividir o cabelo em duas bandas e começando a fazer duas tranças sem perder de vista a própria imagem do espelho. Dedê se parecia com você e agora está cada vez mais semelhante ao pai. Com Elsa está acontecendo o contrário. Parecia idêntica ao pai, mas agora começa a se parecer contigo. Tudo se move, uma vontade, uma fantasia circula mais rápido que o sangue. Não estou entendendo. Lembra quando eu achava que Dinaro fosse filho de Nino? Lembro. Eu acreditava mesmo nisso. O menino era idêntico a ele, uma cópia. Está querendo dizer que um desejo pode ser tão forte a ponto de parecer já realizado? Não, quero dizer que por alguns anos Gennaro foi realmente o filho de Nino. Não exagere. Ela me fixou um instante com malícia, deu alguns passos pelo banheiro mancando, caiu numa risada um tanto artificial. Então você acha que estou exagerando? Compreendi com alguma irritação que ela estava imitando o meu passo. Não zombe de mim, sinto dor no quadril. Você não sente dor nenhuma, Helena. Inventou que precisava mancar para que sua mãe não morra totalmente, e agora manca de verdade. E eu fico de olho, isso lhe faz bem. Os Solara pegaram seu bracelete e você não disse nada, não lamentou, não se preocupou. No momento pensei que era porque você não sabe se rebelar, mas agora entendi que não se trata disso. Você está envelhecendo como se deve, se sente forte, deixou de ser filha, se tornou uma mãe de verdade. Me senti incomodada e repeti: sinto apenas uma dorzinha. Até as dores fazem bem a você. Bastou mancar um pouco e agora sua mãe está quieta dentro de você. Sua perna está contente de mancar e por isso você também está, não é assim? Não. Ela fez uma careta irônica para reiterar que não acreditava em mim e me mirou com os olhos pintados e reduzidos a fissuras. Na sua opinião, quando Tina tiver 42 anos, vai ser assim? Olhei para ela. Tinha uma expressão provocadora, as mãos apertadas em torno das tranças. Respondi: é provável sim. Talvez sim. Minhas filhas precisavam se arranjar sozinha. Fiquei para comer com Lila, embora sentisse o frio nos ossos. Durante todo o tempo falamos de semelhanças físicas. Tentei entender o que estava acontecendo na cabeça dela, mas também comecei o trabalho que estava por fazer. Falar com você me ajuda, disse para lhe dar confiança. Me faz pensar. Minha declaração pareceu alegrá-la e ela falou: quando sei que lhe sou útil, me sinto melhor. Logo em seguida, tentando me ajudar, entrou em raciocínios tortuosos e disparatados. Tinha posto muito a rebique para esconder a palidez e nem parecia ela, mas uma máscara de carnaval com as maçãs do rosto muito vermelhas. Às vezes a acompanhei com interesse, noutras reconheci apenas os sinais do mal-estar que eu bem conhecia e me assustei. Entre outras coisas, ela disse, rindo: por um tempo eu criei um filho de Nino, justamente como você faz com Ima, um filho de carne e osso. Mas, quando esse filho se tornou filho de Estefano, onde foi parar o filho de Nino? Genaro ainda o traz dentro de si? E eu? Frases assim. Ela se perdia. Depois começou de repente a elogiar meu tempero, disse que tinha comido com gosto, coisa que não fazia há muito tempo. Quando respondi que não tinha sido eu que preparara, mas Pinúcia, ela fechou a cara e disse que não queria nada de Pinúcia. Naquela altura, Elsa me chamou no patamar, gritou que eu precisava voltar imediatamente para casa. Dedê com febre era ainda pior que Dedê saudável. Disse a Lila que me chamasse a qualquer momento caso precisasse de mim. Recomendei que repousasse e subi depressa ao meu apartamento. Durante o resto do dia me esforcei para esquecê-la. Trabalhei até tarde da noite. As meninas tinham crescido com a ideia de que quando eu realmente estava com a corda no pescoço, tinham de se arranjar sozinhas sem me perturbar. De fato, me deixaram em paz e trabalhei bem. Como sempre, me bastava uma meia frase de Lila e meu cérebro reconhecia sua aura, se ativava, libertava a inteligência. Agora eu sabia que trabalhava melhor, sobretudo quando ela, mesmo que só com poucas palavras desconexas, garantia a parte mais insegura de mim que eu estava no caminho certo. Achei uma organização compacta e elegante para seu balbucio digressivo. Escrevi sobre meu quadril, sobre minha mãe. Agora que eu era cada vez mais admirada, admitia sem incômodo que falar com ela me suscitava ideias, me levava a estabelecer nexos entre coisas distantes. Naqueles anos de vizinhança, eu no andar de cima, ela no de baixo, isso tinha acontecido com frequência.
Bastava um leve empurrão e a cabeça, que parecia oca, se descobria cheia e viva. Atribuía a ela uma espécie de visão de longo alcance. Atribuíra pela vida inteira e não via nisso nada de mal. Dizia a mim mesma que ter maturidade era isso, reconhecer que necessitava de seus empurrões. Se antigamente eu escondia até de mim aquela inição que ela me provocava, agora tinha orgulho disso, tinha até escrito a respeito em algum lugar. Eu era eu, e justamente por este motivo podia abrir espaço para ela em mim e lhe dar uma forma resistente. Já ela não queria ser ela, e, portanto, não era capaz de fazer o mesmo. A tragédia de Tina, o físico debilitado, a cabeça em desordem, com certeza corroíam para suas crises. Mas o mal-estar que chamava de desmarginação tinha aquela razão de fundo. Fui deitar por volta das 3. Acordei às 9. Dedê estava sem febre, em compensação, Ima tossia. Arrumei o apartamento e fui ver como Lila estava. Bati por muito tempo, ela não abria. Apertei o botão da campainha até escutar seu passo arrastado e a voz esbravejando insultos em dialeto. As tranças estavam meio desfeitas, a maquiagem borrada. Estava parecendo ainda mais uma grande máscara dolente. Pinúcia me envenenou, afirmou convicta. Nem consegui dormir, minha barriga está arrebentando. Entrei, tive uma impressão de desleixo, de sujeira. No piso, do lado da pia, vi papel higiênico ensopado de sangue e disse: comi as mesmas coisas que você e estou me sentindo bem. Então me explique o que é que eu tenho. Está menstruada? Ela se irritou. Eu sempre estou menstruada. Então você precisa ir ao médico. Não vou deixar que ninguém examine minha barriga. O que você acha que tem? Eu sei o que é. Vou buscar um calmante na farmácia. Você não tem nenhum em casa? Não tenho necessidade. E Dedê e Elsa? Nem elas. Ah, vocês são perfeitas. Vocês nunca precisam de nada. Bufei. Lá vinha ela de novo. Quer brigar? Você que quer brigar. Onde já se viu me dizer que o que eu tenho são cólicas menstruais? Não sou uma menina como suas filhas. Sei muito bem se essas dores são cólicas ou outra coisa. Não era verdade, ela não sabia nada de si. Quando tinha de lidar com os movimentos de seu organismo, era pior que Dedê e Elsa. Notei que estava sofrendo, apertava a barriga com as duas mãos. Talvez eu tivesse me enganado. Ela com certeza estava dominada pela angústia, mas não por causa de seus antigos terrores, e sim por um mal real. Preparei-lhe um chá de camomila, dei a ela. Vesti um capote e corri para ver se a farmácia estava aberta. O pai de Gino era um farmacêutico muito experiente. Certamente me daria bons conselhos. Mas eu tinha acabado de sair do estradão e estava passando entre as bancas de domingo quando ouvi estampidos. Pá, pá, pá! Semelhantes aos que os meninos fazem na véspera de Natal, com fogos de artifício. Foram 4 num curto intervalo e depois um quinto. Entrei na rua da farmácia. As pessoas pareciam desnorteadas. O Natal ainda estava longe. Alguns apertavam o passo, outros corriam. De repente começou a ladainha das sirenes. A polícia, uma ambulância. Perguntei a um sujeito o que havia acontecido. Ele abanou a cabeça, censurou a esposa porque estava se atrasando e saiu de fininho. Então vi Carmen com o marido e os 2 filhos. Estavam do outro lado do estradão. Atravessei. Antes que eu perguntasse, Carmen me disse em dialeto: mataram os 2 solares. Há momentos em que aquilo que se põe ao lado de nossas vidas e que parece que as acompanhará para sempre, um império, um partido político, uma fé, um monumento, mas também simplesmente as pessoas que fazem parte de nosso cotidiano, vêm abaixo de maneira repentina, justamente quando somos tomados por mil outras coisas. Aquele período foi assim. Dia após dia, mês após mês, o cansaço se somou ao cansaço, o tremor ao tremor. Por um longo tempo, vivi e tive a impressão de ser como certas figuras de romance de quadros que surgem paradas sobre o rochedo ou na proa de um navio, enfrentando uma tempestade que, no entanto, não as abala, nem sequer as aflora. Meu telefone tocou sem parar. O fato de eu residir no feudo do solar me obrigou a uma corrente infinita de palavras orais e escritas. Depois da morte do marido, minha irmã Lisa se transformou numa menina aterrorizada. Queria que eu ficasse a seu lado dia e noite. Estava certa de que os assassinos voltariam para acabar com ela e o filho.
Precisei, sobretudo, cuidar de Lila, que naquele mesmo domingo foi subitamente tirada do bairro, do filho, de Enzo, do trabalho e acabou nas mãos dos médicos porque estava fraca demais. Via coisas que pareciam verdadeiras, mas não eram. Se esvaía em sangue. Descobriram que estava com o útero fibromatoso. O operaram e o extirparam. Certa vez, ainda estava no hospital, acordou sobressaltada. Exclamou que Tina saíra de novo de sua barriga, que agora estava se vingando de todos, e dela também. Por uma fração de segundo, pareceu convencida de que quem matou Solara foi sua filha. Marcelo e Michele morreram num domingo de dezembro de 1986, em frente à igreja onde tinham sido batizados. Tinham sido assassinados havia poucos minutos e já todo o bairro conhecia os detalhes. Haviam atirado em Michele 2 vezes, em Marcelo 3. Guilhola tinha escapado. Os filhos correram atrás dela por instinto. Elisa agarrara Silvio e o apertara contra si, girando as costas para os assassinos. Michele morreu imediatamente. Marcelo, não. Sentou-se no degrau e tentou abotoar o paletó, mas nem conseguiu. Quando interrogados, aqueles que demonstraram saber tudo da morte dos irmãos Solara se deram conta de que não tinham visto quase nada. Quem fez os disparos foi um homem sozinho, que depois subiu com calma num Ford Fiesta vermelho e foi embora. Não tinham sido dois homens, e ao volante do Fiat 147 amarelo usado na fuga estava uma mulher. Nada disso. Os assassinos eram 3, todos homens, os rostos cobertos por balaclavas, e escaparam a pé. Em certos casos, até pareceu que os tiros foram dados por ninguém. No relato que Carmen me fez, por exemplo, os Solaras, minha irmã, meu sobrinho, Guilhola e os filhos se agitavam na frente da igreja como se tivessem sido atingidos por efeitos sem causa. Michele caía de costas no chão e batia a cabeça com força na pedra vulcânica. Marcelo se acomodava com cuidado no degrau e, como não conseguia abotoar o paletó sobre o pullover azul da gola alta, traquejava e se deitava de lado. As mulheres, os filhos, não sofreram nenhum arranhão e, em segundos, alcançaram a igreja para se esconder. Parece que os presentes tinham olhado apenas para o lado dos assassinados, não para o dos assassinos. Naquela ocasião, Armando voltou a me entrevistar em seu programa de TV. Não foi o único. No primeiro momento, falei e relatei por escrito em vários meios tudo o que eu sabia. Mas nos dias ou 3 depois, dias seguintes, me dei conta de que, sobretudo, os repórteres dos jornais napolitanos sabiam bem mais do que eu. As informações que até pouco antes não se achavam em lugar nenhum, de repente transbordaram. Uma lista impressionante de empresas criminosas das quais eu nunca tinha ouvido falar foram atribuídas aos irmãos Solara. Igualmente impressionante foi a lista de seus bens. O que eu tinha escrito a 4 mãos com Lila, o que eu tinha publicado enquanto ainda estavam vivos, era uma ninharia, quase nada se comparado ao que apareceu nos jornais depois que eles morreram. Por outro lado, me dei conta de que eu sabia outras coisas, histórias que ninguém sabia e sobre as quais ninguém tinha escrito, nem mesmo eu. Sabia que quando éramos meninas, os Solaras nos pareciam lindos, corriam o bairro de cima a baixo em seu carro, como os guerreiros antigos em seus carros de guerra. Sabia que certa noite tinham-nos defendido na Piazza de Martiri dos jovens rebeldes de Chiara e que Marcelo quis se casar com Lila, mas depois se casou com a irmã, Elisa, que Michele entendera com grande decepção e antecipação as qualidades extraordinárias de minha amiga e a amara por anos de um modo tão absoluto que acabara se perdendo. Justamente enquanto tomava consciência de saber aquilo tudo, descobri que eram importantes. Indicavam como eu e 1000 outras pessoas corretas de toda Nápoles tínhamos vivido dentro de um mundo do Solara. Tínhamos participado da inauguração de suas lojas, tínhamos comprado doces em seu bar, tínhamos comemorado seus casamentos comprando seus sapatos, nos hospedados em suas casas, comido na mesma mesa, tomado do mesmo vinho, de modo direto ou indireto, e usamos o seu dinheiro, sofrido sua violência e feito de conta que nada havia acontecido. Marcelo e Michele eram, querendo ou não, parte de nós, assim como Pasquale. Porém, ao passo em que a relação a Pasquale, mesmo entre 1000 nuances, logo se traçou uma linha nítida de separação, a linha que nos separava de pessoas como os Solara fora e era em Nápoles, em toda a Itália, vacilante. Quanto mais saltávamos para trás, horrorizados, mais a linha nos incluía.
A concretude que aquela inclusão assumira no espaço restrito e familiar do bairro me deprimiu. Alguém, para jogar lama em mim, escreveu que eu era aparentada com Solara e, por um tempo, evitei frequentar minha irmã e meu sobrinho. Também evitei Lila. É verdade, Lila tinha sido a inimiga mais ferrenha dos dois irmãos, mas o dinheiro com que iniciou sua pequena empresa não fora acumulado enquanto trabalhava para Michele, talvez até o desviando para si. Por um período, dei voltas em torno desse tema. Depois o tempo passou, os Solares se misturaram aos tantos que todo dia acabavam na lista dos assassinados, e aos poucos nossa única preocupação foi que para o lugar deles viria gente menos familiar e ainda mais feroz. Eu me esqueci dos dois a tal ponto que quando um rapaz de uns 15 anos me entregou um pacote enviado por um joalheiro, de início não me intuí o que pudesse acontecer e o que pudesse conter. Fiquei encantada com o estojo vermelho, o envelope endereçado à doutora Helena Greco. Tive de ler o bilhetinho para entender do que se tratava. Marcelo escrevera com uma letra insegura apenas o seguinte: Desculpe, e então assinou com um M meio de volutas, aquele que antigamente ensinavam na escola fundamental. No estojo estava meu bracelete, tão reluzente que parecia novo. Quando contei a Lila sobre o pacote e lhe mostrei o bracelete todo lustroso, ela disse: Não o coloque mais, nem deixe que suas filhas usem. Tinha voltado para casa muito debilitada, bastava subir um lance de escada para sentir o peito ofegante. Tomava pílulas e aplicava as injeções em si, mas, pálida como estava, parecia ter visitado o reino dos mortos e falava do bracelete como se estivesse certa de que ele viera de lá. A morte dos Solares acavalara sua internação de urgência no hospital. O sangue que ela perdera se misturava aos deles, e também em minha sensação daquele domingo caótico. No entanto, sempre que tentei falar daquela espécie de execução diante da igreja, ela fez um ar contrariado, reagiu com frases do tipo: Eram pessoas de merda, Helena. Quem está se lixando para elas? Lamento por sua irmã. Mas se ela tivesse sido um pouco mais esperta, não teria se casado com Marcelo. Todo mundo sabe que pessoas como ele acabam assassinadas. Em algumas ocasiões, tentei atraí-la para aquele sentimento de contiguidade que naquele momento me perturbava, e imaginei que ela devia senti-lo mais que eu. Falei algo como: A gente os conhecia desde meninas. Todos fomos crianças. Eles lhe deram trabalho. Era do interesse deles e meu. Com certeza, Michele foi um canalha, mas às vezes você não ficava atrás. Devia ter feito pior. Falava tentando se limitar ao desprezo, mas uma expressão maldosa lhe escapava aos olhos. Entrelaçava os dedos, os apertava até as juntas ficarem brancas. Eu percebia que por trás das palavras, já bastante ferozes, se ocultavam outras ainda mais ferozes, que ela evitava dizer, mas que já estavam prontas na sua cabeça. Era possível lê-las no rosto, quase as ouvia gritadas. Se foram os Solares que me levaram a Tina, estavam e não fizeram pouco com eles. Deviam ter esquartejado seus corpos, arrancado seus corações, jogado suas vísceras na rua. E se não foram eles, de todo modo, quem os matou fez bem. Mereciam isso e ainda mais. Se me tivessem chamado, eu logo sairia correndo para dar uma mão. Mas nunca chegou a se expressar assim. Aparentemente, a brusca saída de cena dos dois irmãos não exerceu nenhuma influência sobre ela, apenas a encorajou a passear com mais frequência pelo bairro, já que não havia mais o perigo de encontrá-los. Jamais acenou retornar ao ativismo anterior ao desaparecimento de Tina, nem sequer retomou sua vida de casa e trabalho. Encompridou a convalescência por semanas e semanas, pagando entre o túnel, o estradão e os jardinzinhos. Caminhava de cabeça baixa, não falava com ninguém e, como por causa do aspecto desleixado, continuava parecendo um perigo para si e para os outros. Nem lhe dirigia a palavra. Às vezes me obrigava a acompanhá-la e era difícil dizer não. Passamos com frequência diante do bar confeitaria, que exibia um cartaz onde estava escrito fechado por luto. O luto não acabou nunca, a loja não reabriu nunca mais. O tempo do solar estava acabado, mas a cada oportunidade Lila dava uma olhada nas portas abaixadas, no cartaz desbotado, e constatava satisfeita: está sempre fechado. Aquilo lhe parecia tão positivo que, enquanto prosseguíamos, ela podia chegar até dar uma risadinha,
apenas uma risadinha, como se naquele fechamento houvesse algo de ridículo. Somente uma ocasião paramos na esquina quase para assimilar sua feiura, agora que estava sem os adornos típicos do bar. Ali havia mesinhas e cadeiras coloridas, o perfume dos doces e do café, um vai e vem de gente, transações secretas, acordos honestos e pactos infames. Agora lá estava a parede cinzenta e toda descascada. Quando o avô morreu, disse Lila. Quando a mãe morreu assassinada, Marcelo e Michele cobriram o bairro de Cruzes e Nossas Senhoras, e foi uma ladainha sem fim. Agora que eles morreram, zero. Depois se lembrou de quando ainda estava na clínica e eu lhe contara que, pelas palavras evasivas das pessoas, as balas que mataram o Solara não foram disparadas por ninguém. Ninguém os matou. Ele sorriu. Ninguém chora sua perda. E então se interrompeu, ficou calado uns segundos. Depois, sem nenhum nexo evidente, me confessou que não queria mais trabalhar. Não me pareceu uma manifestação ocasional de mau humor. Certamente já pensava naquilo fazia tempo, talvez desde que saíra da clínica. E disse: Se Enzo conseguir levar adiante sozinho, bem, se não, vamos ver. Você quer se desfazer da Basic Site e vai fazer o quê? E é necessário fazer alguma coisa? Você precisa ocupar a sua vida. Como você? Ué, por que não? Riu e suspirou. Eu quero perder tempo. Você tem Dinaro, tem Enzo, precisa pensar neles. Dinaro está com 23 anos, já cuidei dele até demais. Quanto a Enzo, tenho de afastá-lo de mim. Por quê? Quero voltar a dormir sozinha. É triste dormir sozinha. Você não dorme? Eu não tenho um homem. E por que eu devo ter? Não se sente mais ligada a Enzo? Sinto, mas não tenho mais desejo por ele nem por ninguém. Fiquei velha e quando durmo não quero ser incomodada por ninguém. Vá ao médico. Chega de médicos. Eu vou com você, esses problemas se resolvem. Ficou séria. Não, estou bem assim. Ninguém está bem assim. Eu sim. Fuder é uma coisa muito superestimada. Estou falando de amor. Estou preocupada com outras coisas. Você já se esqueceu de Tina. Eu não. Senti que ela e Enzo estavam brigando cada vez mais. Ou melhor, de Enzo só me chegava a voz espessa, levemente mais acentuada que antes, ao passo que Lila só fazia gritar. No andar de cima, filtradas pelo pavimento, dele só me chegavam frases escassas. Não estava irritado, nunca se irritava com Lila. Estava desesperado. Dizia substancialmente que tudo se arruinara. Tina, o trabalho, a relação deles. Mas ela não estava fazendo nada para redefinir a situação. Ao contrário, queria que tudo continuasse se estragando. Fale você com ela, me disse uma vez. Respondi que não adiantaria, que Lila só precisava de mais tempo para reencontrar o equilíbrio. Pela primeira vez, Enzo replicou de maneira dura. Lila nunca teve um equilíbrio. O que não era verdade. Quando queria, ela sabia ser calma, sensata, mesmo naquela fase de grandes tensões. Nos dias bons, se mostrava serena e muito afetuosa. Cuidava de mim e de minhas filhas. Se informava sobre minhas viagens, sobre o que eu estava escrevendo, sobre as pessoas que eu encontrava. Acompanhava muitas vezes divertida, noutras indignadas, os relatos de infidenciências didáticas, de professores malucos, brigas e amores que Dedê, Elsa e até Ima lhe faziam. E era generosa. Numa tarde pediu ajuda de Enário e levou para mim um velho computador. Me instruiu sobre como fazê-lo funcionar e concluiu: É um presente para você. Já no dia seguinte, passei a usá-lo para escrever. Rapidamente me habituei, apesar de viver obcecada com medo de que uma queda de energia me apagasse horas de trabalho. Quanto ao resto, era uma entusiasmada daquela máquina. Contei a minhas filhas, na presença de Lila. Pensem que comecei a escrever com caneta tinteiro, depois passei à esferográfica, depois à máquina de escrever. Trabalhei também com as elétricas. E agora aqui estou eu. Bato nas teclas e surge essa escrita milagrosa. É lindo, não volto mais para trás. Chega de caneta, vou escrever sempre com o computador. Venham, toquem aqui o calo que tenho no indicador. Vejam como é duro. Está comigo desde sempre, mas agora vai desaparecer. Lila se divertiu com toda aquela alegria. Tinha a expressão de quem está feliz por ter dado um presente que agradou. Mas disse:
A mãe de vocês tem um entusiasmo de quem não entende nada e as levou consigo para me deixar trabalhar. Mesmo sabendo que havia perdido a confiança delas, quando estava de bom humor, as levava com frequência ao escritório para instruí-las sobre o que suas máquinas mais novas eram capazes de fazer, como e por quê. Dizia para reconquistá-las: a senhora Greco, não sei se a conhecem, tem a atenção de um hipopótamo dormindo no pântano. Vocês sim é que são espertas. Mas não conseguiu recuperar seu afeto, especialmente o de Dedê e Elsa. Ao voltar, as meninas me diziam: não dá para entender o que ela tem na cabeça, mamãe. Primeiro nos incentiva a aprender e depois diz que são máquinas que servem para ganhar muito dinheiro, destruindo todos os velhos modos de ganhar dinheiro. Entretanto, rapidamente, ao passo que eu só sabia usar o computador para escrever. Minhas filhas e até Ima adquiriram noções e competências que me deixaram orgulhosas. Diante de cada impasse, comecei a depender sobretudo de Elsa, que sempre sabia o que fazer e depois se gabava com a tia Lila. Resolvi isso assim e assim. O que você acha? Fez certo? As coisas andaram ainda melhor quando Dedê começou a envolver Rino. Ele, que nunca quisera nem chegar perto de alguns daqueles objetos de Enzo e Lila, passou a mostrar um pouco de interesse, no mínimo para não ser criticado pelas meninas. Certa manhã, Lila me disse rindo: Dedê está transformando Genaro. E respondi: Rino só precisa de confiança. Ela rebateu com ostensiva vulgaridade: sei bem a confiança de que ele precisa. Esses eram os dias bons, mas logo vinham os ruins. Sentia calor, sentia frio, ficava amarelada, depois avermelhada, depois gritava, fazia exigências, se cobria de suor, brigava com Carmen, a quem acusava de bronca e choramingas. Depois da operação, seu organismo parecia cada vez mais desnorteado. De repente, cortava abruptamente as gentilezas e achava Elsa insuportável. Desancava Dedê, tratava mal Ima e, quando eu lhe dirigia a palavra, virava as costas para mim e ia embora. Naqueles períodos terríveis, não suportava ficar em casa, nem no escritório. Pegava um ônibus ou um metrô e ia. O que você tem feito? Eu perguntava. Circulando por Nápoles. Sim, mas onde? Preciso prestar contas a você? Qualquer ocasião era pretexto para um atrito. Bastava um nada. Brigava especialmente com o filho, mas atribuía a culpa por seus dessabores a Dedê e Elsa. De fato, tinha razão. Minha filha mais velha passava muito tempo com Rino, e agora a irmã, que não se sentia isolada e se esforçava para aceitar o rapaz, passava muitas horas com os dois. A consequência era que ambas estavam inoculando nele uma espécie de insubordinação permanente, atitude que, na delas, era apenas um apaixonado exercício verbal. Aquelas duas, gritava ao filho, falam com inteligência. Você repete tolices feito um papagaio. Nesses dias, ela era intolerante. Não aceitava frases feitas, expressões patéticas, qualquer forma de sentimentalismo e, acima de tudo, o espírito rebelde nutrido de velhos slogans. Contudo, no momento oportuno, ela mesma exibia um anarquismo afetado que me parecia fora do lugar. Tivemos um duro embate quando, nas vésperas da campanha eleitoral de 87, lemos que Nádia Galliani tinha sido detida em Chiasso. Carmen correu para minha casa tomada de um ataque de pânico. Não conseguia raciocinar. Dizia: agora prendem Pasquale também. Você vai ver. Ele escapou do Solara, mas a polícia vai matá-lo. Lila lhe disse: não foi a polícia que prendeu Nádia, foi ela mesma quem se entregou para negociar uma pena mais branda. Aquela hipótese me pareceu sensata. Havia poucas linhas nos jornais, não se falava de perseguições, disparos ou capturas. Para acalmar Carmen, tornei a aconselhar. Pasquale também faria bem se entregar. Você sabe o que eu acho. Foi um Deus nos acuda. Lila ficou furiosa e começou a berrar. Se entregar a quem? Ao Estado. Ao Estado? Fez uma lista cerrada de latrocínios e convivências criminosas, antigas e recentes, de ministros, parlamentares, policiais, juízes e serviços secretos desde 45 até aquele momento, mostrando-se, como sempre, mais informada do que eu podia imaginar. E gritou: este é o Estado. Por que então caralho você quer entregar Pasquale a ele? Depois me provocou. Quer apostar que Nádia pega uns meses de cana e sai logo, mas Pasquale, se o pegarem, vão trancafiá-lo numa cela e jogar a chave fora?
Não respondi. Estava preocupado. Aquela conversa não fazia bem a Carmen. Depois da morte do Solara, ela imediatamente retirou a queixa contra mim, me fez mil gentilezas, mostrou-se sempre disponível com minhas filhas, apesar de estar cheia de incumbências e angústias. Era uma pena que, em vez de acalmá-la, estivéssemos aumentando o seu tormento. Ela tremia, falou se dirigindo a mim, mas invocando a autoridade de Lila. Se Nádia se entregou à polícia, Helena, quer dizer que ela se arrependeu, que agora vai jogar toda a culpa em Pascoal e tirar o corpo fora. Não é verdade, Lila? Mas depois disse hostil a Lila, invocada minha autoridade. Não é mais uma questão de princípio, Lila. Precisamos pensar no bem de Pasquale. Precisamos convencê-lo de que é melhor viver na prisão do que ser assassinado. Não é verdade, Helena? Nessa altura, Lila nos ofendeu pesadamente, e embora estivéssemos em sua casa, foi embora batendo a porta. Para ela, sair e perambular era agora a solução para todos os conflitos e problemas nos quais se debatia. Com frequência cada vez maior, saía de casa de manhã e só voltava à noite, sem se preocupar com Enzo, que não sabia como lidar com a clientela, com Rino ou comigo, nas vezes em que ela assumia responsabilidades com as meninas quando eu viajava a trabalho. Ela agora era inconfiável, bastava uma contrariedade e ela largava tudo sem pensar nas consequências. Carmen certa vez afirmou que Lila se refugiava no velho cemitério de Nunella, onde tinha escolhido um túmulo de menina para pensar em Tina, que túmulo não tinha, e depois passeava pelas almeidas arborizadas, pelas plantas, pelos velhos lóculos, parando diante das fotos mais esmaecidas. Os mortos, me disse, são uma segurança, têm uma lápide, uma data de nascimento e morte, ao passo que a filha dela não. A filha vai ficar para sempre apenas com a data de nascimento, e isso é horrível. A pobre menina nunca vai ter uma conclusão, um ponto fixo onde a mãe poderá se sentar e acalmar. Mas Carmen tinha propensão a fantasias mortuárias, e por isso eu não dava tanta importância. Imaginava que Lila percorria a cidade a pé sem entender para nada, apenas para entorpecer a dor que depois de anos continuava a envenená-la. Ou conjecturava que ela de fato decidira, a seu modo sempre extremo, não se dedicar mais a nada nem a ninguém. E como sabia que sua cabeça precisava exatamente do contrário, temia que seus nervos não aguentassem, que na primeira ocasião se atirasse contra Enzo, contra Rino, contra mim, contra minhas filhas, contra o passante que a importunasse, contra quem lhe lançasse um olhar a mais.